mas os homens e as mulheres cometemos erros e erros grandes. E o problema é que quando nós começamos a cometer esses erros com tantas coisas, com tantas falhas, começamos a ter uma vida dois, ou queremos ter uma vida dois, nós precisamos ter uma base. E essa base para a nossa vida tem que ser a palavra do Senhor. Eles andavam com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha para falar com Adão todos os dias. Imagine que honra! A casa de Adão tinha a porta aberta para o próprio Deus chegar e conversar com ele de manhã, de tarde. Deus, ele se relacionava com o homem, ele queria ter um relacionamento perfeito com o homem. E nós, como homens, hoje queremos ter um relacionamento perfeito com Deus. E se não fosse verdade, hoje nós estaríamos em casa dormindo, mas nós estamos na casa do Senhor e prontos para ouvir a sua voz. E Ele te ama de uma forma especial, que te trouxe aqui nessa manhã para dizer o seguinte: o que está bom, eu vou fazer ficar melhor, mas aquilo que não está bom, vai melhorar para a glória de Jesus. Andar com Deus não é sinônimo de intimidade com Deus. Você pode estar andando com Deus, mas não significa que você está vivendo Deus. E Adão e Eva, eles andavam com Deus, mas eles não estavam tendo intimidade com Deus. Eles não estavam tendo esse relacionamento 100% com Deus. Eles tiveram uma família completamente disfuncional. Você começa a olhar para a família de Adão, e aliás, se você for olhar os primeiros 12 capítulos da Bíblia, você vai ver que as famílias eram completamente disfuncionais. Começavam bem e de repente estava tudo errado. Começava tranquilo e de repente, puxa vida, está tudo furado, o barco afundou, as coisas não funcionaram. E na questão de Adão e Eva também. Agora tiveram alguns motivos que fizeram com que o casamento, com que a relação deles não fosse certa, não fosse uma relação perfeita. O primeiro motivo, a mentira. E a mentira tentando ser escondida através da autojustificação. A serpente vai lá e tenta Eva, e de repente quando Deus vem para visitar Adão e Eva, para saber como eles estavam, para conversar com seus amigos, Adão está lá escondido, né? E puxa, Senhor, o Senhor está aqui, eu estava nu, Senhor, eu notei que eu estava nu. E daí Deus olha e fala: o que aconteceu com você, Adão? E daí Adão prontamente diz: Senhor, foi a mulher que escondeu, a culpa é dela. E como é fácil a gente como homem errar e jogar a culpa na mulher. Como nós somos especialistas, né? Nós somos muito bons nisso. Na igreja a gente erra, põe a culpa na mulher e fala assim: se quiser, ora você, porque não tem jeito não. Pede perdão por mim. A verdade é que a autojustificação é uma mentira camuflada. E tem muita gente tentando se autojustificar diante de Deus, dizendo assim: olha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas você não é a Gabriela da novela. Você não é aquela que cresceu. Você tem que ter mudança em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter nascido assim, mas você tem que se encontrar com a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Quando você se encontra com Jesus, a tua máscara começa a cair. Quando você encontra com Jesus, a tua vida começa a ser completamente colocada de dentro para fora. Porque é assim que Ele te vê. Ele não te vê de fora para dentro como eu vejo. Eu vejo vocês aqui, vocês são todos lindões, gente. Eu tenho irmãos lindos, irmãs maravilhosas. Mas deixa eu falar para vocês, Deus, Ele olha a tua alma, Ele contempla o teu espírito. Ele sabe a forma como você chegou aqui nessa manhã, Ele sabe a forma como você saiu da sua casa hoje de manhã. Ele sabe se quando você saiu, você fechou a porta com alegria, ou se você fechou a porta dizendo assim: para cá eu não volto nunca mais. Mas deixa eu te falar que quando você aceitar Jesus realmente como conselheiro maior e fiel da sua vida, você volta para a sua casa e você tem paz no seu coração. A mentira escondida atrás da autojustificação. Deus, foi a mulher. E a mulher prontamente, Deus, foi a serpente. Ou seja, um tentando se auto-justificar, dizendo assim: olha, não fui eu, o culpado foi o outro. Gente, a história podia ser diferente. Se Adão chegasse e falasse: Deus, nós erramos, nós pecamos, a história seria diferente. Mas na verdade eles preferiram ficar escondidos dentro da autojustificação e dizer assim: não, olha, foi a mulher disse que foi a serpente, vai parar por aí a história, mas a história só começa por aí. A verdade é que quando acontece a mentira, existe a consequência da mentira. E o primeiro processo de despejo no mundo que eu vejo, gente, está aqui na Bíblia. Essa questão de foreclosure que a gente está falando, short sell, Deus, Ele fez o primeiro. Ele chegou para Adão e Eva e falou assim: olha, acabou a história. A terra é minha, eu criei todas as coisas e a partir de agora aqui no jardim que eu sou o dono, vocês não podem ficar mais. O relacionamento foi quebrado, nós não podemos mais ter comunhão dessa forma. Então você vai estar do lado de fora e vai ter um anjo aqui cercando o jardim, vai ter uma espada de fogo cuidando, e você vai estar todo dia sofrendo lá na terra, trabalhando lá na terra e olhando, tendo saudades daquilo que você tinha, da alegria que você tinha quando você estava na minha presença. Pense comigo, gente. Se eu fosse Adão, eu ia entrar num processo de depressão no mesmo momento. Até então a terra dava o seu fruto. A partir desse momento eu ia ter que começar a lavrar a terra para comer, gente. Eu ia ter que suar, e olha, o pão de cada dia
Pensem comigo, entendam comigo, as coisas seriam diferentes. Mas hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa, porque Jesus está presente. Escutem, a terra tornou-se maldita. Ela já não dava mais o seu fruto, e tudo consequência da mentira. A terra já não dava mais o seu fruto. E como é legal quando a gente vê terra, que a gente joga a semente e a semente nasce sozinha. Se fosse assim, gente, seria a coisa mais linda e mais fácil do mundo ser lavrador